Eu achei muito engraçada essa expressão que você realçou do Barroso, né? Agora é sem volta. Eu acho que o Barroso está muito otimista em relação ao Flávio Dino. A perspectiva de que não tem volta, ela é irreal. Todo mundo que conhece o Flávio Dino trabalha com a perspectiva de que ele retorne à política em algum momento. É muito improvável que ele vá permanecer no Supremo Tribunal Federal por 19 anos, como está previsto. O mandato dele é de 19 anos, que ele poderia ficar lá até 2043. Mas quem conhece o Flávio Dino acha improvável que isso ocorra em algum momento. Ele retornará à política. Os processos todos que ele terá que relatar, alguns deles já foram, já dispõe de voto, né, proferido. No caso do aborto, a ministra Rosa Weber, antes de se aposentar, ela fez questão de proferir esse voto, aliás, um voto histórico. E o Flávio Dino, embora o processo continue no seu gabinete, ele não votará nesse caso. Há um outro processo, há um outro pedido, no qual o PL do Valdemar Costa Neto pede que o aborto seja criminalizado. É possível que, neste caso, o Flávio Dino opine se o Supremo considerar que, como já existe um processo sobre aborto no seu gabinete, que ele, por prevenção, seja o relator dessa outra ação. Nesse caso, o Flávio Dino terá que se manifestar. Mas acho que esse caso, esse assunto, Natália, o aborto, ele não deve voltar à pauta do Supremo tão cedo, porque a ministra Rosa Weber, antes de se aposentar, fez questão de proferir o voto, porque já estava lá há muitos anos esse assunto, e ela não queria se aposentar sem se manifestar sobre ele. Mas o Luiz Roberto Barroso, o sucessor da Rosa Weber na presidência do Supremo, ele sentou em cima desse assunto e não tem a menor pretensão, a menor intenção de devolver o assunto à pauta, né? O que me parece mais delicado no caso do Flávio Dino é o comportamento que ele vai exibir em relação aos processos que envolvem o Bolsonaro, né? E ele sinaliza nos bastidores, sinalizou também numa entrevista que deu a nós aqui, que ele não se considerará impedido de votar nos processos que envolvem o Bolsonaro. Há um que está no gabinete dele, um processo referente à encrenca que o Bolsonaro colecionou, as encrencas que ele colecionou na CPI da Covid. É um inquérito que ele pode tratar monocraticamente, ou pode levar ao plenário, ele pode colocar para andar, né? E, de resto, a história foi muito caprichosa, né, com o Bolsonaro, porque nesse dia, nessa super quinta que a gente viveu ontem, eh, a gente observou um cotidiano muito crivado de ironias, né? Porque o depoimento do Bolsonaro e dos militares acusados de tramar golpe junto com ele, depoimento em que essa gente toda silenciou na Polícia Federal, foi separado da posse do Flávio Dino por um intervalo de 1 hora e meia só. Então, 1 hora e meia depois do horário, o horário marcado para o início desses depoimentos, em que os delegados ouviram o silêncio dos investigados, 1 hora e meia depois começou a posse do Flávio Dino. E o Bolsonaro, que sempre foi tão loquaz, ele ficou quieto na Polícia Federal. O Dino também ficou quieto, mas na cerimônia, o Luiz Roberto Barroso, que sempre foi alvo, um dos alvos preferenciais do bolsonarismo, ele saudou a chegada do Flávio Dino e disse ali, a certa altura, que a presença maciça de pessoas ali, de visões ideológicas as mais diversas, essa presença descerá ao verbete da enciclopédia, será registrada na história como uma vitória da democracia, da institucionalidade, da civilidade. Então, era muito curioso, porque você tinha, de um lado, o Bolsonaro e os seus cúmplices silenciando na Polícia Federal, do outro lado, você tinha a posse do Flávio Dino. E o Flávio Dino vai integrar no Supremo a primeira turma, que é o mesmo colegiado onde está o Alexandre de Moraes, o grande algoz do bolsonarismo. Então, Natália, significa dizer que o Dino, indicado, escolhido pelo Lula, vai participar do julgamento que pode levar o Bolsonaro à cadeia, que pode levar os militares cúmplices do Bolsonaro para a cadeia.
E todo mundo dá de barato em Brasília que o Paulo Gonet, que é o procurador-geral, escolhido pelo Lula, mas votado maciçamente pela bancada bolsonarista no Senado, os bolsonaristas aprovaram o Paulo Gonet. E todo mundo em Brasília dá de barato que o Gonet vai denunciar o Bolsonaro e esses integrantes das minhas Forças Armadas, como o Bolsonaro se referia a esses militares todos. Então, quando for formulada a denúncia, vai virar ação penal no Supremo e o Flávio Dino vai votar, ele como integrante da primeira turma, a mesma turma do Alexandre de Moraes, vai votar nesses processos todos e vai ajudar a mandar, a enviar o Bolsonaro para a cadeia. Tudo muito irônico, mas esse eu acho que é o principal processo, ou esses processos que envolvem o Bolsonaro, são as principais ações nas quais o Dino vai se pronunciar, Natália.